Agora sim, né? Como é que é? Quem que falou foi o... Só para ter certeza, eu acho que quem falou foi o... Não foi a Brenda. Quem que falou de laços, né? Foi o Thiago. Laços de família. É muito bom. A gente vai falar agora sobre uma estrutura que, na verdade, não uma. A gente vai falar sobre um conjunto de estruturas. São três estruturas que a gente vai conversar agora, que são os laços de repetição. Os laços de repetição são coisas que, pelo amor de Deus, é assim, é tudo de bom, né? Pode colocar, é tudo de bom. Literalmente, é muito legal. Eles facilitam muito a vida da gente, né? Então, imagina só, você precisa ler as notas dos alunos de uma determinada turma. Vamos supor que a turma tenha 40 alunos. Aí você vai ter que criar 40 variáveis e ficar lendo 40 notas. Aí você entre com a nota do primeiro aluno. Aí você lê a nota 1. Aí você escreve lá, entre com a nota do segundo aluno. Aí você lê lá a nota 2. E assim por diante até chegar no 40. Isso daí não é coisa de Deus. Por isso que a gente tem que entender lógica de programação para não ficar camelando, fazendo coisas repetitivas, né? Então, a ideia é a gente aprender estruturas que facilitem a nossa vida. Eu posso criar alguma coisa que repita. Então, eu posso repetir o processo de ler um mesmo valor 40 vezes. E aí eu vou ler a nota 40 vezes. E aí o que eu faço com essa leitura depois é um outro processo que pode valer muito a pena para a gente, né? Então, inicialmente, a gente tem que entender como que a gente repete as coisas. A gente tem três estruturas. Dentro do Java, a gente, na parte inicial, né? A gente tem, na verdade, a gente tem três estruturas de repetição. É que uma delas tem outras formas, né? Mas são três estruturas. A gente tem o laço while, o laço do while e o laço for. São os três laços que a gente vai conversar. O laço while, ou while, né? Tem uma tradução do inglês que é enquanto. Então, enquanto alguma coisa, e ele tem lá uma condição que é colocada, que é a condição de repetição. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele repete. Então, ele funciona exatamente assim. While, entre parênteses, a gente coloca uma condição lógica, algo que nos retorne verdadeiro ou falso. Enquanto isso daqui, essa condição, estiver retornando o valor lógico true, o valor lógico verdadeiro, ele vai ficar repetindo as instruções que estão delimitadas entre o seu bloco de chaves. Então, essas instruções vão repetir enquanto essa condição é verdadeira. E se essa condição nunca deixar de ser verdadeira, a gente cria um laço infinito. E aí a gente vai ver nossas ideias travando. Ó, que legal! É uma coisa que pode acontecer? Sim, normalmente acontece. Dependendo da ideia que você está utilizando, você tem que fechar e abrir de novo quando você faz um laço infinito. No nosso caso, né, pelo menos no meu caso, que eu estou utilizando a ideia Gini, quando acontece isso daí, a gente pode fechar o terminal, né, e finalizou o processo ali, está tudo certo, ele para de repetir. Então não tem problema, ele volta a responder logo em seguida. Mas é um processo que, quando entra em um laço infinito, você vai subir o processamento da sua máquina de uma forma absurda. Então é muito importante você entender que laços são super amigos da gente. Mas se você bancar bobeira, ele vai te derrubar de uma forma, e olha que faz muita diferença, né? A gente tem o outro laço, que é o laço do while, então vou falar deles, né? O laço do while, ele começa lá, do, aí ele tem as instruções que vão ser repetidas, e aí você tem o while. Vamos traduzir, né? Do, faça. Então ele aqui está falando, faça estas instruções enquanto essa condição for verdadeira. Faça essas instruções enquanto essa condição for verdadeira. É muito parecido com o while, né? É. O do e o do while são muito parecidos. São muito parecidos. Eles têm uma única diferença. O while, ele precisa que a condição seja verdadeira para executar pelo menos uma vez os testes, né? As instruções. Então, olha lá.
o teste é feito no início, né? Eu venho aqui e faço while alguma coisa. Você pode entender o while como sendo um if que repete. Ele é um if que repete. Então, o while é um if que repete, que ele vai voltar várias vezes, enquanto isso daqui for verdadeiro. Mas e se não for verdadeiro? Eu cheguei aqui, enquanto essa condição não é verdadeira, é falsa. Essas instruções serão executadas alguma vez? Não. Nunca serão executadas. Ele vai passar e beleza, continua. Então, a estrutura de laço faz um desvio no nosso código, né? A gente tem também o do while. E olha a diferença dele aqui, que legal. Faça essas instruções e aí ele testa. Se ele chegar e verificar que essa condição é falsa, ele executou pelo menos uma vez. Então, quando você quer garantir pelo menos uma execução, usa do while. Quando você não quer garantir pelo menos uma execução, quando pode acontecer lá de não executar nenhuma vez, você pode utilizar o while ou do while, tanto faz, aí não vai fazer diferença nenhuma. Mas é muito importante. Ah, professor, qual que eu devo de utilizar? Qual você quiser. Tudo que você faz com o while, você faz com do while. Tudo que você faz com do while, você faz com while. Então, não tem problema nenhum. A única coisa que muda e que tem que ficar muito claro para você é que o while eu tenho a possibilidade de nunca executar. Ele pula e vai para depois lá da chave. O do while, ele executa pelo menos uma vez antes de sair do laço. Então, a única diferença entre os dois é que o do while garante pelo menos uma execução das instruções. É a única diferença. É exatamente isso daí. E a gente tem um terceiro laço. O terceiro laço é o laço for. O laço for, ele é mais diferentão. O laço for, ele é muito mais diferentão. O laço for é assim. A tradução de for é para, aí ele tem aqui uma instrução, uma outra instrução e uma outra instrução. E é tudo separado por ponto e vírgula. Tem que ter dois pontos e vírgula. Tem que ter. Ah, mas e se eu não colocar? Tem que ter. O for vazio você escreve for, abre parênteses, ponto e vírgula, fecha parênteses. Então, você pode não ter o primeiro parâmetro, você pode não ter o segundo parâmetro, pode não ter o terceiro parâmetro. Mas você tem que obrigatoriamente ter aqui os dois pontos. E cada uma dessas casinhas, os parâmetros, tem uma função específica. O primeiro é para você dar o valor inicial de uma variável. Você vai inicializar. É a inicialização das variáveis. O segundo é a tua condição lógica de repetição. Então, aqui é o que vai fazer com que o teu laço repita. E o terceiro é a forma com que você vai quebrar isso daí em algum determinado momento. Pode ser um incremento ou um decremento. Então, você pode utilizar isso daqui. Com base nisso, vamos escrever um exemplo de while, um exemplo de do while e um exemplo de for. E a gente vai fazer um exemplo clássico, lindo, maravilhoso. Eu quero contar de 1 a 10. Então, vamos contar de 1 a 10. Então, é isso que eu quero fazer. Eu vou contar de 1 a 10 usando while, do while e for. Tudo a gente vai fazer 3 vezes, usando os laços diferentes. Por quê? Para a gente entender como que eu posso trabalhar com isso. Então, eu vou voltar lá no início, vamos voltando. Chegamos lá no nosso laço while. Então, a gente vai fazer um exemplo de while. O primeiro exemplo que eu vou fazer vai ser a contagem, depois a gente vai fazer o famoso exemplo da tabuada, né? É bonitinho. Depois a gente vai fazer um de soma, aí depois a gente vai, né, colocar uma regra para somar, a gente não vai somar todos, a gente vai fazer uma filtragem e a gente vai experimentando. E cada execução, cada um dos exercícios eu vou fazer para while, do while e for. Beleza? Então eu vou colocar o primeiro exercício nosso. Vamos fazer o primeiro exercício. Então, começando um código novo, vamos salvar esse cara. Onde que está esse cara? Página 80, né? Então, vou salvar esse cara daqui. LP. Arquivos fonte. Vamos criar mais um aqui. Laços.
E aí a gente vai colocar lá exercício laços. Eu vou fazer esse cara aqui com o while. Laços eu vou colocar 1 a 10, só que eu vou fazer esse cara aqui com o while, vai ser o primeiro. Então, vai ser um exercício de laços, vou fazer de 1 a 10 com o while. Bem gritante a minha lógica de escrever um nome, né? Olha lá. O que eu quero fazer? Eu quero que na minha saída, então lá na minha saída, tenha isso daqui. 1, 2, 3, desculpem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero contar de 1 a 10. Eu vou falar para vocês, eu já vi cada coisa na vida, sendo professor de programação, que às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, né? Como o ser teve capacidade de escrever isso daqui? Eu já vi algumas saídas desse tipo, né? Já que eu quero que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 na saída, eu já vi seres muito engenhosos escreverem assim, um programa, e aí eles vêm aqui e escrevem 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4, espaço 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí eu falei, legal, o ser acha que eu vou pegar e vou olhar o código executável. Ó, fez de 1 a 10, sim. Meu, é de 1 a 10. E se eu falar para você, faça de 1 a 100? Ficou ruim, né? Já vai ter que digitar muito. Tá, faça de 1 a 10 mil. Ô, professor, é um absurdo fazer isso, é muito trabalho. Não, não é. São 3 linhas para a gente fazer isso daqui. Então, esse jeito, né, que eu já vi muita gente fazendo, querendo dar os golpes, não é legal. Quando é 10, até vai, mas quando passa disso aqui, começa a ficar muito trabalhoso, né? E vai dar um trampo absurdo para você escrever quando for muitas coisas. Então, quando a gente usa lógica para resolver os nossos problemas, ele vai resolver se eu quisesse imprimir um, ou se eu quisesse imprimir 1 bilhão. Ele vai imprimir e vai funcionar numa boa. Então, o legal da lógica é isso daí. Quando a gente utiliza esses artifícios manuais de saída, toda vez tem que ser readaptado, corrigido, reescrito e não fica legal. Então não é uma boa fazer isso daqui. Então só para entender, como que eu posso obter essa saída? Dessa forma? Não, não é dessa forma. A gente vai começar trabalhando então com uma variável. Eu vou criar uma variável e essa variável vai começar com o valor 1. Depois eu vou somar mais 1 para nela, aí ela vai passar a valer 2. Vou somar mais 1 de novo, ela passa a valer 3. Somo mais 1, ela passa a valer 4. Então, se você for imaginar, né, por exemplo, int número, e eu vou começar com número igual a 1. A gente poderia vir aqui e fazer, vou imprimir system.out.print, e aí eu vou imprimir o número. E aí eu falo assim, eu vou colocar um espaço depois do número. Coloquei um espaço depois do número. Perfeito. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir o 1. E olha lá, ele imprimiu 1. Joia. Mas e se eu quisesse imprimir o 2? Bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar. Número vai ser igual a número mais 1. A gente viu que isso daqui pode ser contraído, né? A gente pode fazer, já que aqui é igual a aqui, eu posso pegar e colocar mais igual. Então, mais igual a 1. Ou ainda eu posso contrair um pouquinho mais, né? Já que é para incrementar em 1, mais. Também posso fazer dessa forma. São as 3 possibilidades. Então, a gente pode fazer assim, fazer número mais igual a 1, ou a gente pode fazer número recebe número mais 1. São todas as possibilidades e está tudo aqui descrito em comentário as possibilidades para vocês. Eu vou utilizar comumente dessa forma quando for para somar 1. Quando for para somar mais de 1, eu vou utilizar comumente dessa forma daqui.
Então, saibam que no resultado final é algo parecido, mudando o valor que está sendo colocado aqui. É isso daqui. E eu vou sempre tentar comentar, mostrando essas possibilidades. Feito isso, eu quero imprimir o número de novo. Então, a gente vai fazer aqui, system.out.print, e eu vou mandar imprimir o número e vou colocar um espacinho depois. Beleza, olha só agora que legal, compilou, rodou, e olha lá, eu já tenho, já está começando a aparecer, ó, 1, 2. E aí, se eu repetir esse processo daqui 10 vezes, sei lá quantas vezes está achando, que eu coloquei algumas, vamos ver até quando que chegou. Foi mais, tem que apagar 4 aqui. Se eu fizer isso daqui, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha o tanto, é muita coisa, né? Olha só, compilou, rodou, ele imprimiu de 1 a 10. É muito trabalho para imprimir de 1 a 10. É muito trabalho. Não dá para fazer dessa forma. Isso aqui não fica legal. Mas se você olhou e se você prestou atenção, ele repete. Então ele repete, ó, system, número, system, número, system, número, system, número, e assim até lá o final. Ele vai repetindo, system, número, system, número, system, número, system, número, system. Então quer dizer que isso daí repete. Se repete, então eu não preciso escrever tantas vezes. Eu só preciso escrever isso daqui. Só que eu preciso fazer com que isso daqui repita. Eu preciso, então, colocar isso daqui, esse trecho de código, ele precisa ir para dentro. Olha lá, então, viu o recuozinho? Né? Recuozinho. Pelo amor de Deus, não falei bobeira. Um recuo pequeno. Você viu aqui que a gente fez um recuo e eu preciso colocar isso aqui dentro de um laço. O laço que a gente está falando agora é o while. Ele tem aqui um abre, e aí lá depois ele vai fechar. Então, eu fechei. Então, a gente fez um laço. E aqui, ele precisa ter um valor lógico true. Então, aqui eu preciso colocar alguma coisa que fique true ou que fique false. Se eu escrever true, true, compilei, rodei, e olha lá que bonito. Bonito, né? Ele não para, é um famoso laço infinito. Se vocês perceberem aqui eu tenho um gráfico de monitoramento do uso da minha CPU, você pode ver que eu tenho um quad-core que ele foi a quase 100%, né? Olha lá que bonito. Tem 70 e poucos por cento de utilização de cada um dos núcleos, o mínimo, né? Só para imprimir. É isso mesmo. Ele está fazendo isso aqui infinitamente. Se eu quiser parar, né, é só finalizar aqui, fechando a janelinha, beleza, parou a execução, lá já caiu, ó, belezinha, caiu tudo, né, joia. Então, um laço infinito foi feito agora. Mas eu não quero que ele imprima infinitamente, eu quero que ele imprima até 10. Até quem ser 10, né? Até o número ser 10. Então, até o número ser igual a 10, não. Por quê? Porque ele não vai entrar nesse laço. Olha lá, compilando, executando, ele não imprimiu nada. Porque o número não foi igual a 10. Ele foi igual a 1. 1 não é igual a 10, então ele não entra no laço. Lembra que eu disse que o while ele tem a característica de pode não ter uma única execução. Ele não teve nenhuma execução. Mas e se eu quisesse? Como que eu posso garantir que ele fique rodando até o 10? Enquanto for menor ou igual a 10. Olha lá. Menor ou igual a 10. Agora, 1 é menor que 10, então ele imprime. Ele vai incrementar, vai virar 2, então 2 é menor ou igual a 10, ele imprime. 3 menor ou igual a 10, imprime isso até chegar lá no 10. 10 é menor ou igual a 10? Sim, ele é igual. Quando incrementar para 11, ele vai vir aqui, 11 é menor que 10? Não é. E aí ele para a execução. Então, compila aqui, executa. Olha lá que bonito. Ele fez de 1 a 10. Aí você fala, nossa, e se eu quisesse imprimir agora até 20? Beleza, você vem aqui e coloca 20. Então ele vai imprimir de 1 a 20. Imprimiu de 1 a 20. Ah, e se eu quiser de 1 até
2000. Beleza, coloca lá 2000, compila o teu programa, roda ele imprimiu os números até 2000, de 1 até 2000. Então, você vê que facilmente, com uma condição, você colocou aqui uma impressão e você colocou aqui um incremento. Lembrando, então, vamos ver as partes que compõem o nosso laço. O nosso laço ele tem obrigação de ter 3 componentes, que é a inicialização das variáveis que a gente vai utilizar para controlar, porque aqui, normalmente, quando a gente não coloca um do while true, a gente quer colocar uma variável para poder estourar ela em algum momento, né? Estourar que eu falo é fazer com que a condição de repetição deixe de ser verdadeira, né? Então, eu tenho aqui uma inicialização. Então, aqui eu tenho uma inicialização. Então, estou inicializando minha variável aqui. Aqui eu faço um teste, né? Um teste lógico. Ou também conhecido como condição. Então, você faz lá um teste lógico, vou tirar o acento aqui, porque pode dar diferença na hora que passar para vocês. Então, um teste lógico ou uma condição. E uma condição do quê? De repetição. Condição de repetição. Então, ele tem uma condição que vai fazer com que ele repita. E depois, aqui, nós temos, eu vou colocar na linha de baixo, né, que pode ser, vou colocar aqui na frente um incremento ou decremento. Esse incremento não necessariamente é somar ou subtrair 1. Pode ser lá, ser multiplicar por 2, pode ser resultado de uma operação, de uma função, qualquer coisa que modifique o valor da variável que você tem na sua condição lógica, na sua condição de repetição, no seu teste lógico que você está aplicando aqui. Então, qualquer coisa nesse sentido você pode utilizar. Vou deixar 10 porque na hora de vocês executarem não vai ficar saindo muita coisa na saída lá no terminal, né? Então, esse cara daqui é o nosso laço while. Olha só que bacaninha que ele funcionou. Então, inicializamos uma variável, testamos essa variável, fizemos alguma coisa que a gente queria e a gente incrementou essa variável. Beleza? Agora, prestem atenção, porque a gente vai implementar essa mesma solução com o laço do while. Eu vou pedir uma gentileza, prestem muita atenção, porque é extremamente complicado. Eu vou vir aqui no arquivo, vou salvar como, vou colocar aqui do while, né, para a gente ver. Então, vejam como que esse negócio é difícil. Então, tem que ficar muito atento. Estão atentos, né? Você vem aqui, pega esse cara, coloca aqui para baixo, coloca um ponto e vírgula. Antes você coloca um do. Aí esse teste lógico, obviamente, ele veio para baixo. Pronto. Feito. Montamos um do while. Viu como que é difícil? Ele não é difícil nada, né? É bem tranquilo. O do while, ele vai ter lá, faça, e ele tem as instruções que devem de ser feitas, então são essas instruções, e aí ele tem a condição de repetição, né? Ou o teste lógico, ou condição lógica, né? Qualquer termo desse que você ouvir esse negócio aqui que tem que continuar true para poder ser repetido, senão, quando for falso, ele para de repetir. Diferença. Se eu pegar, por exemplo, e fizer um do while false, é falso, né? Teoricamente ele não deveria fazer nada. Se eu compilar o meu programa, ele funciona. Se eu rodar o meu programa, ele imprimiu 1. Isso daqui, só para a gente ver maiorzão, olha lá, ele imprimiu o 1. O que está acontecendo aqui? Ele garante pelo menos uma execução desse código que eu tenho. Então, esse código que é para imprimir o número, ele foi executado pelo menos uma vez. E aí, se você pegar, né, e vamos abrir o anterior nosso, que é com while, e se eu colocasse aqui na condição, eu colocasse false. Então, estou fazendo um while false. Vou compilar esse negócio para ver se funciona. É tão ruim isso daqui, é tão esquisito, que a gente tem uma resposta de erro, né, de montagem do nosso código, né? O Java não deixa nem fazer isso. Por quê?
porque você está garantindo que isso aqui nunca será executado. E é a coisa mais absurda. Eu estou escrevendo um código para ter certeza que nunca será executado. É isso que você está fazendo. Escrevendo um código para garantir que nunca será executado. Logo, ele vai reclamar, falando, olha, isso daqui não tem um mínimo sentido. Ele nem permite você fazer isso. Para você ver quão complicado é fazer um laço que não se repete nunca. Esse cara, então, voltando, né? Ele funciona bonitinho. Já o nosso do while está aqui. A gente tem lá a inicialização. Então, quando eu dou o valor inicial, eu tenho o teste lógico, fica lá no final, e o incremento está dentro dele, né? Entre as chaves, o incremento está aqui. Belezinha? Funciona? Vamos testar? Opa, deixa eu mudar aqui para, né, colocar o teste. Senão... Vamos testar para ver se sai de 1 a 10. De 1 a 10. Olha lá que legal, ele imprimiu de 1 a 10. Ah, e se eu quisesse imprimir de 1 a 10 mil? Beleza. De 1 a 10 mil. Compila, roda o teu programa e olha lá, de 1 a 10 mil. Ele imprimiu de 1 a 10 mil. Tem lá todos os números de 1 até 10 mil. Tá tudo bonitinho lá, feito. Então a gente tem todos os números de 1 até 10 mil. Super rápido de montar, então, uma impressão de 1 a 10 mil. Vou deixar 10, obviamente, para não ter nenhum problema na hora que vocês executarem, né? Tá aí compilado, atualizado para vocês. E o laço for. O laço for já teve algum tempo atrás, né? Alguns anos atrás, não vou falar a quantidade de anos, senão vocês vão me chamar de velho. Alguns anos atrás eu ouvi muito, né? Tinha muita gente falando assim, olha, eu acho que uma boa implementação, uma boa atualização, uma linguagem do futuro, não precisa ter o laço for. Eu falo, eu concordo. Tudo que você faz com while, você faz com for. Tudo que você faz com for, você faz com while. Sim, então não precisaria do laço for. Eu concordo, eu não precisaria. Mas você usa, Cristóvão, pra caramba. Eu uso de uma forma absurda. Eu uso mesmo, eu uso muito. Eu uso pouco o while e do while. Normalmente eu uso do while para fazer montagem de menu, porque eu quero que imprima o menu primeiro. Então, entra, imprime o menu e aí depois ele vai ver se vai fazer a leitura, né? O cara pode ler o menu e pedir para sair, mas ele imprime o menu primeiro. Então, não preciso garantir o valor da opção válida para entrar dentro do laço, nada disso. Facilita a forma de pensar. Mas e o laço for, você usa muito? Cara, toda a aula de programação para frente, você vai ver quando a gente estiver falando, provavelmente, aí, de qualquer coisa que fale de arranjos, de conjuntos, né, de listas, ou de arrays, ou de vetores, ou de matrizes, ou de cubos, ou de alguma coisa de muitas dimensões, a gente vai utilizar laço de repetição. E provavelmente você vai utilizar o laço for. Por quê? Não sei, cara. A escrita dele talvez seja mais interessante para algumas pessoas e acaba sendo muito utilizado, mas é gosto. Você pode substituir um pelo outro e é tranquilo e funciona sossegado. É garantido. Tanto é que eu vou salvar Professor, esse. Pois não? antes de o senhor mudar isso aí, eu tô no trabalho, daí eu saí, eu não sei se o senhor falou, por que que quando coloca número igual a 10 ele não funciona? Ah, sim. Por quê? Qual que é o valor do número na hora que a gente declarou? Ele é igual a 1. Então, pensa o seguinte: se ele tem que repetir por ser igual a 10, 1 é igual a 10? Ah, já entendi. Não é. Entendi. Aí ele não repete. Então, ele tem que ser menor ou igual a 10. Então, enquanto não chegar no 10, você repete. Então, Entendi. é uma técnica. Isso Certo, daí, obrigado. isso daí confunde de vez em quando, porque você acha que tem que ser igual. Não, você poderia estar pensando em fazer alguma coisa assim. Enquanto o valor for igual a 10, você começa a fazer algum processo. Aí poderia ser. Então, você colocaria número igual a 10. Ele tem que ser igual a 10 para que aquilo aconteça. Quando ele deixar de ser 10, ele para de executar. Entendi. É aquela pitadinha de sal no raciocínio lógico, né? Sim. Beleza, professor, obrigado, já valeu já. Vamos ver então, legal, bacana. Vamos ver então como que eu posso implementar o for. Vamos fazer um arquivo salvar como
Vou lá implementar agora, não mais com um while, não mais com um do while, mas com um for. Então, a gente vai utilizar o for. Então, esse cara aqui é um exercício de laços de 1 a 10 com o for. O for, ele tem uma característica meio diferentona. Ele é bem diferente. O for, vou colocar aqui para baixo, porque a gente vai fazer de algumas formas. O for, ele tem dentro dele essa estrutura daqui. Então, ele tem... Opa, foi demais. Aqui. Ele tem essa estrutura. É literalmente isso daqui. Isso daqui é um laço for. Ele tem for, abre parênteses, tem uma caselinha aqui, uma casinha. Ele tem um ponto e vírgula, a caselinha do meio, a casinha do meio, ponto e vírgula, a terceira. Cada uma desses espacinhos é referente a uma das características que a gente precisa implementar nos laços. E quantas são as características? São 3. Quais são? Inicialização, teste lógico ou condição de repetição, incremento ou decremento. Então, ele precisa também dessas 3. Então, aqui a gente tem a inicialização na primeira, aí a gente tem lá o teste lógico, depois o incremento ou decremento. Então, é isso daqui que eu tenho dentro do for. O for é assim. Então, o for é exatamente desse jeito. Ele tem a inicialização, o teste lógico ou condição de repetição, e depois você tem o incremento ou decremento. É isso que você tem. Ou seja, por que eu copiei, né, esse cara aqui? Né? Eu queria mostrar para vocês como que a gente transforma. O for, eu vou colocar o que eu quero dentro dele. Então, eu vou colocar esse cara, é o que eu quero aqui dentro do for. Ele tem uma inicialização. O que é a inicialização? É essa linha daqui. Então, vou copiar inicialização e vou colocar aqui inicialização. Depois, ele tem aqui o teste lógico ou condição de repetição. Eu vou copiar aqui o nosso teste lógico ou condição de repetição e coloquei aqui. E, por último, ele tem o incremento. Então, o incremento ou decremento, né, a técnica que a gente usa para sair do laço, eu vou colocar aqui. Eu costumo deixar um pouquinho mais de espaço, vou colocar aqui um espacinho, só para você conseguir ver. Não há necessidade de tantos espaços. Eu coloco para que você veja que aqui tem um ponto e vírgula e aqui tem outro ponto e vírgula. Então, isso daqui é muito importante. Veja que tem isso daqui. Olha lá que interessante. Ele tem a inicialização, ele tem o teste lógico e você tem o incremento aqui. A inicialização, no caso do while, fica para fora, o teste está dentro dele e o incremento está dentro do bloco, né, do abre e fecha chaves. Aqui fica tudo lá dentro dos parênteses. Essa é a diferença do for para os primos dele. Eu sempre falo para a galera, o while e do while são irmãos. O for é primo. Ele faz a mesma coisa que os dois, mas não é igual. É bem diferente. Vem de uma outra linhagem, né? Mas ele repete da mesma forma. Tanto é que vou apagar esse treco tudo daqui, ó. Melhor, vou colocar um comentáriozão. Coloquei um comentário, depois a gente vai entender o porquê do comentário aqui. Coloquei um comentário. Isso daqui, olha só que bonitinho. Compilei, executei, e olha lá, bonitinho, de 1 a 10. Da mesma forma, eu quero fazer de 1 a 100. Legal? Você coloca lá número começando em 1, número menor ou igual a 100, incrementa de 1 em 1. E números de 1 a 100. Tá lá, bonitinho, funciona. Aí você fala, interessante. É só assim? Não, o for tem várias possibilidades. Por isso que eu estou querendo mostrar as várias possibilidades e eu deixei em forma de comentário para a gente mostrando como que o for pode se tornar muito parecido com o while. Primeira coisa que eu acho muito importante destacar, ninguém vai me perguntar por que o int está aqui dentro do for e funcionou.
Ninguém me perguntou isso. Normalmente só é a primeira pergunta que acontece. Mas por que você colocou esse int aí? Eu não tinha que ter declarado antes, né? Eu falo, sim, é uma possibilidade. Olha, o João já ia falar isso mesmo, João. Gostei. É uma possibilidade. Aqui, quando você faz essa utilização de declarar o número dentro do laço, e aqui ele está dentro, né, literalmente dentro, lá entre os parênteses está dentro, essa variável número, ela vai ter uma visibilidade, ela vai ter uma existência, uma vida limitada ao for. Então, ela vai existir dentro do for até a finalização. Quando que o for termina? Ele termina nessa chave. Dessa chave em diante, então, aqui, nesse ponto que está selecionado, número já não existe mais. Então, se, por exemplo, eu quisesse imprimir agora o número aqui fora, olha lá, vou tentar imprimir o número aqui fora, só para a gente ver. Então, eu vou colocar aqui, só para imprimir o número, qual que é o valor que ele está, né? Vou colocar aqui um /N e vou tentar imprimir esse cara daqui. Vou compilar. Exatamente isso, João. Escopo. É esse o nome. É escopo. Compilando. Erro. Olha só o erro que deu. Ele falou que na hora que ele tentou imprimir aqui número, está escrito correto, número. Eu dei Ctrl C, Ctrl V. Então não está escrito errado. Mas ele fala cannot find symbol. Não pôde identificar essa variável, ele não pôde identificar esse símbolo. Está apontando literalmente para número. Ele está falando, ó, esse cara daqui eu não conheço. E aí, e agora, José, ele não conhece como não, mas ele está declarado aqui. Não, ele não está declarado no teu programa principal. Ele está declarado dentro do teu for. Então, isso daqui com certeza irá gerar erro. Então, quer dizer que eu não posso fazer assim? Não, você pode sim, muito pelo contrário. E é muito comum se fazer dessa forma. Somente se você precisar usar o valor dessa variável daqui fora do for, é que você precisa declarar ela fora do for, senão ela pode ficar ali dentro sem problema nenhum. Então, essa é a dica aí que fica. Isso daqui, vou deixar comentadinho, não pode. Vou fazer uma segunda versão desse cara aqui para a gente ver, né? Então, vou lá dar um arquivo, salvar como, esse cara aqui, vamos ver a segunda possibilidade, né? Porque o for, ele é meio esquematizado, ele tem mais jeitos de trabalhar. Vamos fazer uma segunda versão. Versão 2. Então, beleza, vamos fazer a versão 2. Tá lá, versão 2. Agora, se eu quiser declarar essa variável antes, eu posso? Posso. Então, eu vou declarar ela antes. E aí, por exemplo, eu vou declarar, vou declará-la antes do for. Aqui, declarei. Ela vai ter a inicialização aqui, então quer dizer que eu estou atribuindo um valor inicial, não vai ter problema. E aí, vai funcionar isso daqui? Aí vai, olha só que legal. Compilei, rodei. Olha lá que bonitinho, de 1 a 100. 101 é o próximo valor. Por isso que ele estourou o laço, por isso que ele saiu do laço, porque ele deixou de valer menor ou igual a 100. Ele está valendo 101. 101 é maior que 100. Então, o laço ele não se repete mais por conta disso. O valor do número passou o nosso limite. E olha só, então, o que a gente tem? A gente pode declarar ele antes. Ah, e se eu quiser, por exemplo, começar o número com 14? Chutei um número qualquer aleatório na minha cabeça aqui. Não me pergunte o porquê do 14. 14. Comecei lá com 14. Pode, pode. Então ele vai contar de 14 a 100? Não, ele vai contar de 1 até 100, contando de 1 em 1. Compilando, executando. Olha lá, ele começa no 1. Então aqui, ó, 1 é o valor inicial, 1. E isso daí é importante. Então quer dizer que a inicialização ela faz com que a variável receba esse valor que está na frente. Ele realmente executa isso daqui, faz o teste nesse ponto e incrementa nesse ponto. O laço for, ele é o menorzinho de todos, mas você escreve mais uma linha, mas funciona bem legal. Tem essa possibilidade. Então, se eu inicializei ela com qualquer valor que seja, ele vai começar com 1. Então, vou deixar aqui com 10, né, para não ficar tão grande também, para ficar dando problema depois.
Vamos ver outra possibilidade, né? Vamos ver outra possibilidade. Olha só que legal. Vou dar um arquivo, salvar como terceira versão. Olha só aqui a terceira versão. Eu agora vou inicializar ele com 1 também aqui. Só que eu posso fazer exatamente igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu posso inicializar antes do laço. Então, eu posso inicializar antes do laço. Eu posso tirar esse valor? Eu posso. Mas o ponto e vírgula tem que ficar. Eu posso tirar a inicialização? Pode. Mas o ponto e vírgula tem que ficar. Está ali declarado, número igual a 1. Ele vai não fazer nada de inicialização, vai até que o número seja menor ou igual a 10, e ele vai fazer aqui o incremento. Beleza. Compilou. Muda o nome para dar certo. Esse aqui é o 33. Compilou, muda o nome para dar certo, deu certo, viu como funciona quando a gente faz direito? Aí a gente executa e olha lá, ele vai de 1 a 10, estoura com 11. Perfeito. Mas eu posso fazer mais? Posso. Eu posso, por exemplo, arquivo, salvar como, próxima versão para a gente brincar. Então, vamos colocar aqui a próxima versão. Eu posso, por exemplo, pegar esse cara, né, voltar com ele aqui para dentro, né? Posso colocar lá, sei lá, 17 agora, só para ficar diferente. E eu posso passar o incremento para dentro. Então, o incremento pode ficar aqui dentro. A gente já tinha feito isso aqui, né? Ó, ponto e vírgula. O incremento fica dentro. Aqui eu não coloco nada, aqui ele está incrementando dentro. Compilando esse cara, rodando. Ele vai também de 1 a 10, estoura com 11. Então, eu posso passar o incremento para dentro. Bem parecido com o que a gente viu aqui no laço while, né? E olha só, eu ainda posso fazer mais, né? O laço for ainda dá umas possibilidades mais malucas. Eu posso fazer ainda uma outra versão, versão 5. Eu posso fazer ainda desta forma. Olha só, ele pode inicializar aqui, não inicializar dentro do laço, eu coloco ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula. Os dois pontos e vírgula precisam estar dentro do laço. No meio é a condição. Na primeira caselinha é a inicialização, na última caselinha é o incremento ou decremento. Então, eu posso fazer isso daqui. Eu estou inicializando fora do laço, testando no laço e incrementando dentro do bloco. Opa! Não é exatamente igual isso aqui? Olha lá, a gente declarou, inicializou antes, a gente testou dentro do laço, a gente incrementou lá dentro do bloco. Ficou exatamente igual ao while. Então, ele fica exatamente igual se você quiser fazer dessa forma. Só tem que lembrar que tem que ter esses benditos ponto e vírgula, porque o for tem 3 caselinhas lá dentro, tem 3 caixinhas que você tem que preencher. Quer dizer, que você pode preencher, né? E olha só que legal. Você fez isso daqui, aí você roda e olha lá, e funciona muito bem. E aí você fala assim: só falta você me dizer que você pode tirar o teste lógico de alguma forma daí de dentro do for. Eu ia te dizer que pode. Então, vamos fazer uma outra versão, só para ficar aí para vocês verem as possibilidades, né? Eu posso sim, né? Então, versão 6. E se eu quisesse tirar esse bendito teste daqui? Tirei ele daqui. Eu posso? Posso. Se eu rodar isso daqui, o que acontece? Ficou estranho ali. Ele não conseguiu se dar muito bem com esse negócio, não. É esquisito, mas será que funciona? Eu poderia fazer aqui um if, aí a gente pode colocar um if, a gente coloca o nosso teste, e a gente tem um comando que a gente já ouviu falar no switch. Break. Então, a gente break para a execução. Então, a gente pode fazer isso? Pode. E aí, o que acontece com um negócio desse? Vamos compilar esse cara daqui. Funciona. O pior de tudo é que funciona. Olha que loucura.
O nosso for é abre parênteses, ponto e vírgula, fecha parênteses. A gente tem um teste aqui dentro, faz a impressão, faz o incremento lá dentro, a inicialização antes. Rodando esse cara, aí você fala, nossa, mas não funcionou? Não funcionou. E aí eu pergunto, por que que não funcionou? Olha só, olha bem o que está escrito aqui e o que fez ele não funcionar. Alguma manifestação do porquê que ele não funcionou? A resposta é porque você está mandando ele parar e não repetir enquanto número menor ou igual a 10. Então, o que você tem que fazer? Inverter a condição lógica. Se o número for maior que 10, para. É o único trabalho que a gente teria para jogar ele para dentro. Inverter a condição lógica. Compilou, executou. De 1 a 10, ele estourou com 11 realmente. Está lá, bonitinho. Todas as possibilidades do for. O for ele é bem flexível quanto a isso. Então, você pode trabalhar com muita coisa dentro dele. Pode fazer vários testes, né? Várias coisas complexas aqui dentro. E se for, você para, senão você não para. O break, ele faz com que pare a repetição. Ele funciona para estourar a estrutura que está amarrando ele. As estruturas que amarram do while, for, switch. São estruturas que amarram. Essas estruturas, você rodando um break, ele estoura ela. Então, se eu rodar um break, ele não estoura o meu if, ele estoura o meu for. Se eu colocar esse if dentro de um while, ele estoura o while. Se colocar dentro de um do while, ele estoura o do while. Se eu colocar dentro de um switch, ele estoura o switch. O estourar faz com que pare de repetir ou de processar. Entenda dessa forma. Não é que ele vai para o espaço, explode, para de funcionar, queima o computador, nada disso, pelo amor de Deus. É só um termo bem utilizado dentro de programação, que é estourar o laço, né? Ele para de repetir, ele não consegue mais, ele passou do limite, ele estourou. Dúvidas? Nice? Tem uma pergunta, professor. Faça. Se a gente quiser, por exemplo, na parte do teste lógico, colocar uma condição e ou, ele aceita também. Total, sem problema nenhum. Desde que o resultado seja um true ou um false, ou seja, de booleano, dê um resultado lógico. Dando resultado lógico, você pode fazer qualquer coisa que você quiser aqui. Sem legal. problema nenhum. Mas aí na parte que ele faz a inicialização também, eu poderia usar mais de uma informação? Pode inicializar mais de uma variável. Você pode incrementar mais de uma variável. Pode. Legal. Separado por vírgulas. Vírgula, né? Exato. Eu me lembro de ter visto um exercício desse muito tempo atrás. E ele era separado por vírgula. Então, é exatamente isso. Ele aceita as duas condições, né? Exatamente. A condição tem que resultar numa resposta lógica. A inicialização, você pode inicializar mais de uma variável, e o incremento, você pode incrementar mais de uma variável. Também. Legal. É outra possibilidade. Mas aí, ele sempre vai legal. fazer o link da primeira informação da inicialização com a primeira do teste lógico ou não? Ele pensa no conjunto. Como assim, por exemplo? Por exemplo, se a gente colocar, sei lá, eu coloquei 2 informações no campo da inicialização e 2 informações no teste lógico. Por exemplo, você está falando assim, eu vou declarar aqui, ó, int j igual a 37. Declarei. Tá lá, declarei. Ele funciona, o J não está servindo para nada aqui dentro. Vai continuar fazendo de 1 a 10. Isso pode. Vírgula K igual a 40. Compilou, executou. Declarei 2 variáveis, não estou utilizando ela para nada, mas faz sentido, eu posso fazer isso daqui. Declarei as variáveis aqui dentro. É um local de declaração, não tem problema nenhum, você pode fazer sossegado. Eu entendi. E não tem a necessidade do que você inicializa aqui ser utilizado na sua condição. Então, você não tem essa amarração.
Você pode fazer qualquer coisa como condição. Tanto é que se você colocar true, ele fica um laço infinito. E aí você pode chegar aqui e fazer algum teste qualquer, e em algum momento ele faz um break e para a execução. Então, a única forma de parar um laço que se repete infinitamente é utilizando o break, né? Tem essa possibilidade. Só a título de curiosidade, se tem break, tem continue, tá bom? Fica aí a dica. Tem o continue. O continue, cara, eu nunca utilizei o continue na minha vida, sinceramente. Eu acho que eu nunca usei. Mas tem o continue. Fica aí registrado que existe ele. Eu acho que tá bom, vou mostrar para vocês agora a lista, então parei essa aula agora aqui, só para vocês verem como que tá a lista, tá bom? Legal.